Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Física para Engenharia. No vídeo exercício de hoje, nós vamos abordar uma questão do Sierzymanski, Young and Friedman, 12ª edição, capítulo 13, movimento periódico, um exercício de movimento harmônico simples. Vamos dar uma olhadinha no enunciado da questão e ver como é que a gente faz a solução dela. Vamos lá? Bom pessoal, aqui está o nosso exercício. Vamos dar uma lida no enunciado para entender o que é que está acontecendo e então resolver o que ele pede. Um diapasão projetado para medir 392 Hz possui a extremidade dos dois ramos do garfo vibrando com uma amplitude de 0,600 mm. Letra A. Qual a velocidade máxima da extremidade de um ramo? Bom, primeiro vamos entender o que está acontecendo. O diapasão é um instrumento em forma de garfo que é muito utilizado na afinação de instrumentos, principalmente instrumentos de corda. O princípio de funcionamento dele é bem simples. Você toca a corda do instrumento, a onda em uma determinada frequência atinge o diapasão e então o diapasão vibra se a frequência que chega até ele for a mesma frequência para que ele foi projetado. Nesse caso, para esse diapasão vibrar, a onda que chega até ele deve ter uma frequência de 392 Hz. Caso contrário, ele não vai vibrar. Então vamos agora anotar os dados do problema e descobrir qual é a velocidade com que um desses ramos está vibrando. Primeiro passo então, anotar os dados do exercício. Ele diz que o diapasão é projetado para vibrar a uma frequência de 392 Hz. Então, se ele vai realizar o MHS, vai ser nesse valor de frequência, 392 Hz. Ele diz também que a amplitude do movimento é de 0,600 mm, uma amplitude de 0,600 mm, que não está em unidade do MKS. Então, para a gente converter essa amplitude para a unidade do MKS, nós ficamos com uma amplitude de 0,600 ou 0,6 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Aqui nós tínhamos a amplitude em milímetros. Vamos agora então analisar como calcular a velocidade máxima da extremidade de um ramo. Então, na letra A, ele quer a velocidade máxima da extremidade de um ramo. A velocidade, sabemos que na mecânica, ela é a derivada da posição. A posição do corpo a gente representa por x em física e a velocidade é a derivada em relação ao tempo da posição. Aqui no curso de Física 2, nós vamos representar cada derivada no tempo por um ponto em cima da variável. Então, x ponto representa uma derivada, x2 pontos vai representar a segunda derivada no tempo e assim sucessivamente. Nós só trabalharemos com a derivada até a segunda ordem. Bom, no MHS, a função horária da posição é uma função que oscila. Então, nós teremos aqui uma posição que vai ser dada por A, que multiplica ou um seno ou um cosseno. Trabalharemos aqui com cosseno. Cosseno de ômega-t mais φ. Lembrando que o ômega é a frequência angular e o φ é a fase inicial. E esse A aqui é a amplitude. Então, nós precisamos derivar essa função horária para então encontrar a equação horária, a função horária da velocidade. Então, realizando uma derivada no tempo, nós vamos perceber o seguinte: a função é a função cosseno e dentro da função cosseno nós temos uma outra função. Então, utilizaremos a regra da cadeia. Nós temos uma função composta. A derivada do cosseno vai ficar menos seno, então vai ficar menos A, que multiplica seno de ômega-t mais φ. E quando derivamos o argumento do cosseno, derivada de ômega-t mais φ em relação ao tempo, sobra somente o ômega. Então, essa é a função horária da velocidade no MHS. Vamos só reescrever para ficar um pouco mais elegante. Velocidade vai ser igual a menos ômega-a, que multiplica seno de ômega-t mais φ. Nós podemos ver que a função seno ela faz com que a velocidade não tenha um valor constante. Ora suma valores altos, ora suma valores pequenos,
Então nós temos os extremos dessa função, ou seja, os valores máximo e mínimo, quando exatamente o seno atinge os valores de 1 e menos 1, que são os maiores valores em módulo que o seno atinge. Quando o seno atingir o valor de 1, nós vamos ficar com a velocidade é igual a menos ômega A. Quando o seno atingir o valor de menos 1, nós vamos ficar com a velocidade igual a ômega A. Nos dois casos, o módulo da velocidade é o mesmo. Nós podemos trabalhar, então, com a velocidade máxima de um corpo realizando um MHS como sendo dada por ômega A. Lembrando que o ômega ele é a frequência angular e o A é a amplitude do movimento. Vamos então calcular a velocidade. Nós não temos o ômega, mas nós temos a frequência. E podemos calcular através da relação ômega igual a 2 vezes π, que multiplica a frequência. Como o diapasão é projetado para medir frequências de 392 Hz, nós vamos ficar com ômega igual a 2 vezes π vezes 392 Hz. Isso vai dar para a gente uma frequência ômega de 784 π radianos por segundo. Calculamos a frequência, podemos agora calcular a velocidade máxima, só substituir nessa expressão. Então ficamos com velocidade máxima igual a ômega 784 π, que multiplica a amplitude. A amplitude dada foi de 0,6 vezes 10 a menos 3 metros. Então ficamos com 0,6 vezes 10 elevado a menos 3. Isso vai dar para a gente um valor aproximado de velocidade máxima de 1,48 metros por segundo. E com isso a gente resolveu a letra A do nosso exercício. Vamos ver aqui o que é que ele pede então na letra B. Voltando ao enunciado da questão, nós temos o seguinte: uma mosca de massa igual a 0,0270 gramas. Então vamos anotar aqui nos nossos dados a massa da mosca. Massa igual a 0,0270 gramas, que convertendo para MKS, nós ficamos com 10 a menos 3 kg. Está pousada na extremidade de um dos ramos. À medida que o ramo vibra, qual a energia máxima da mosca? Ou seja, ele pede para desprezarmos também o efeito da massa da mosca. A energia máxima da mosca vai ser a mesma energia do diapasão. No movimento harmônico simples, nós temos que a energia de um sistema ela é dada por 1/2 de m ômega quadrado a quadrado. Ou a gente pode obter também energia pela expressão 1/2 de k vezes a amplitude ao quadrado. No nosso caso é mais conveniente utilizarmos a primeira expressão. Afinal nós temos a massa da mosca e já temos a frequência de vibração do nosso sistema. Só substituir, aplicação imediata de fórmula. Nós ficamos então com a energia dado 1/2 de a massa da mosca, que ele já nos forneceu. Vamos conferir, 0,0270 vezes 10 a menos 3. Então ficamos com 0,027 vezes 10 a menos 3. Nós temos então a frequência elevada ao quadrado, que nós também já encontramos acima a frequência, que é de 784 π. Então nós temos 784 π, tudo isso elevado ao quadrado, e a amplitude também do sistema ao quadrado. No nosso caso, a amplitude é de 0,6 vezes 10 elevado a menos 3. Substituindo tudo isso e realizando a conta, nós ficamos com um valor de energia de
2,95 vezes 10 elevado a menos 5 Joule. E com isso a gente resolve a letra B do nosso exercício. Um exercício simples, sem grandes complicações. O único conceito, a única análise um pouco mais sofisticada, que não chega a preocupar, foi exatamente a análise dos valores de máximo da velocidade. É isso aí, pessoal. Obrigado por conferir mais um vídeo exercício no Física para Engenharia. E não esqueça de acessar fisicaparengenharia.com.br e ter acesso a várias listas de exercícios, vídeo exercícios, vídeo aulas, fórmulas e muito mais. Grande abraço e até a próxima.